nós vamos conversar sobre um livro controverso e polêmico à época de sua publicação, que é Lucília, de José de Alencar. Meu nome é Jade e seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Lucília é o quinto romance de José de Alencar e foi publicado originalmente em 1862. Ele é o primeiro de uma chamada trilogia de perfis de mulheres que Alencar vai escrever, que vai ser concluída com Diva e Senhora. Lucília é um romance considerado controverso por trazer uma relação de amor pouco usual, que é a relação de amor entre um rapaz e uma cortesã no Rio de Janeiro. Esse livro é escrito no formato de uma carta. Paulo, que é o nosso narrador e protagonista dessa história, junto com a Lúcia, que é a Lucília do título do livro, ele vai recordar os tempos da sua juventude, um pouco já passados, para uma amiga, contando como ele se apaixonou e se envolveu por uma cortesã chamada Lúcia. O livro começa com o Paulo contando quando ele chegou no Rio de Janeiro. Ele vai para o Rio de Janeiro vindo de Recife assim que se forma. Ele não é de uma família rica, não tem muitas posses, tem algum dinheiro e vai tentar se estabelecer na capital, porque ali há mais oportunidades de trabalho. Por ser um livro publicado em 1860 e que dá uma ideia de se passar entre 1850 e 1840, nós sabemos indiretamente que Paulo é formado em Direito, porque ele estudou no Recife, a primeira faculdade de Direito foi lá, era a profissão que se tinha, e em alguns momentos da obra ele fala sobre montar um escritório, ou seja, ele era um advogado, um bacharel recém-formado. Logo quando Paulo chega naquela cidade, ele avista uma moça. E essa moça me encanta de cara. Essa moça, o primeiro contato que nós sabemos dela é quando Paulo a encontra numa festa de santo, a trata com muita deferência, porque a acha praticamente um anjo na terra. Ela parece muito bonita e ela inspira nele sensações de respeito, né, nisso. E nesse primeiro contato, ele acaba recordando que ele já tinha visto aquela moça no primeiro dia da sua chegada. Ela foi uma moça que ele viu passando numa charrete, ela deixou o leque cair, ele o restituiu e ficou encantado com a beleza dela, a moça até colou pra ele e tudo. E ele, a partir daquele momento, desenvolveu uma afeição, muito mais atraído pela beleza do que por qualquer outra questão, vamos ser muito sinceros, Paulo não é lá o melhor dos homens nesse sentido. Só que, ao ele tratar também ela nesse segundo momento, que é quando ele encontra na festa popular, um amigo lhe fala que ela não deveria ser tratada por senhora, porque ela não o era. E aí ele começa a notar alguns detalhes, como que ela estava desacompanhada naquela festa de santo, e o amigo deixa ele saber que se tratava de uma cortesã, e uma cortesã muito famosa e requisitada no Rio de Janeiro. Lúcia era essa cortesã muito bonita, que tinha muitos homens aos seus pés, que queriam ser seus amantes, mas no entanto ela era conhecida como muito caprichosa e os homens também tinham um pé atrás. Queriam estar perto dela, mas também sabiam que ela era extremamente volúvel. E traçam para Paulo o pior dos quadros sobre Lucila. Mas ao mesmo tempo ele fica com uma sensação diferente sobre aquela moça, como se ele ainda quisesse falar com ela. Um dos amigos situa ele onde ela mora e um determinado dia ele decide fazer uma visita para ela. E ele vai fazer essa visita, só que ele a trata como se estivesse visitando uma senhora respeitável. E ele mesmo se acha meio parvo depois de fazer esse comportamento, porque ele sente que, pelo contexto e pelas circunstâncias, Lúcia não merece aquele tipo de respeito, mas ele não consegue não ter o respeito de senhora por ela. E nesse momento, nós sentimos também, logo nessas primeiras interações que o narrador nos conta, que Lúcia é muito mais aberta com ele. Por quê? Porque ele não trata ela de cara como um objeto. Lúcia podia ser uma cortesã famosa, mas é muito claro que ela é extremamente objetificada dentro daquela sociedade. Os homens a veem como uma meretriz que está ali para satisfazer suas lascívias e pronto. Não pensam que ela tem desejos, ela tem sonhos, ela não queria estar dentro daquela vida. Nada disso é posto em xeque, ela só está ali e ela é daquele jeito. E falam muito mal dela, dizem que ela é extremamente avarenta, que ela, o tanto quanto é bonita, é perigosa. E Paulo fica muito nessa dicotomia, sem saber o que sentir. Ele visita a Lúcia novamente, mas já não o trata assim com a total cortesia que merecia. E nesse momento ele já começa a tratá-la muito mais como cortesã. A partir do momento que ele a trata como cortesã, nós percebemos que há uma transmutação em Lúcia. O contato afável que ela tinha com ele no começo dá uma travada, ela retribui como alguém que vende seu corpo, mas nós sentimos que existe alguma mágoa, existe algum sentimento, alguma parte dela que não queria ser vista daquela forma. E doía pra ela ser vista daquela forma por todo mundo, principalmente por Paulo. E eles vão desenvolver essas relações com um tanto de tensão, até que chega um momento que um dos amigos de Paulo, que é uma pessoa assim mais depravada, que é o Sá,
o convida para um determinado banquete, e ele vai para esse banquete. Nesse banquete, Lúcia também é chamada. E o Sá faz com que Lúcia trabalhe de uma forma diferente. Ele quer que ela reproduza esculturas gregas, ou seja, ela fica totalmente nua na frente de todas as pessoas, replicando posições de estátuas. E nesse momento, Paulo se sente extremamente mal com aquela situação, porque olha para aquela mulher e sente que ela está destituída de tudo, de qualquer tipo de dignidade, de qualquer tipo de pudor, porque aquilo é mais até do que vender o seu próprio corpo. No contexto daquela época, para ele, vender o corpo, e se nós pensarmos na mentalidade daquela sociedade, até se fazia, mas era algo que se fazia em privado. No entanto, uma mulher ter a falta de apego por si mesma, a ponto de ficar nua na frente de diversos homens, replicando poses de estátuas por dinheiro, ela já não ter mais nada dentro dela que valesse a pena, praticamente. E ele sai dali profundamente consternado. E Lúcia fica consternada também com a consternação deles. E nesse momento, Paulo se repreende por como ele foi com ela. Ele fala sobre como ela não deveria se vender daquela forma, suportar tantas ofensas. E aquele é o primeiro momento que Paulo mais acolhe ela enquanto uma pessoa vítima das circunstâncias do que uma mulher vil e dissimulada que está naquela vida porque quer. Veja, a Lúcia não é uma vítima totalmente, mas ela não é totalmente senhora de si para reger a sua vida para aquele lado da degradação. Nós sentimos nesse começo que ela foi mais levada a essa vida do que qualquer coisa. E Paulo também o sente. E Lúcia decide que ela quer fechar as portas dela para outras pessoas e quer conviver apenas com Paulo. E Paulo é aceito como um amante dela, só que Paulo se sente numa posição ruim. Ele faz cálculos de todos os dinheiros que dispunha e coloca a quantia que ele acha que necessita para viver por 2 anos e, em separado, o restante do dinheiro ele decide que ele vai gastar com Lúcia de alguma forma. Vai torrar o dinheiro dele num prazer que ele considera momentâneo até ela fechar a porta dela para ele. Tomado por essa resolução, Paulo decide comprar-lhe um presente, compra uma pulseira de brilhantes e, ao mesmo tempo, compra um adorno simples de azevinho, que é uma pedra preta, que ele pensa em lhe oferecer também e não tem um valor monetário, e os entrega a Lúcia. Lúcia, ao receber esses presentes, ela desdenha assim da pulseira, ela olha, mas não lhe diz nada, mas o adorno ele causa alguma coisa dentro dela, porque é um presente que parece que não está comprando. Nós sentimos logo isso, mas Paulo demora de perceber essa parte. E Lúcia demonstra clara afeição por Paulo nessas horas. Nós percebemos que ela começa a ficar com ele porque ela sente coisas com ele. Não é só uma mercadoria, só uma transação. Só que Paulo tem toda aquela questão de ter que pagar pelos serviços, porque se ela está na companhia dele, ela não está na de outros homens. E Lúcia e Paulo iniciam uma relação praticamente de exclusividade, em que ele passa a maior parte do tempo na casa dela. Lúcia já não sai na rua, Lúcia já não frequenta baile, já não manda fazer compras nem nada do gênero, porque ela se sente satisfeita naquela vida que os dois estão levando. No entanto, ela não recebe dinheiro de Paulo, não o aceita e ele começa a colocar em uma gaveta que ela tem como se fosse um pagamento simbólico, que Lúcia no começo se mostra constrangida, mas depois ele acha que ela aceita. E assim vai transcorrendo esse mês em que parece estar tudo bem, mas nós sabemos que é um tipo de relação que é fadada ao fracasso, não é mesmo? Paulo quer ser visto como um homem respeitável, mas como é que ele vai ser um homem respeitável se ele está vivendo com uma cortesã? Ele sai para um evento social na casa de um conhecido da família, e nesse evento social ele reencontra o amigo que deu aquele jantar que expôs a Lúcia à degradação. E o Sal fala para ele que existem muitos mexericos com o nome dele. As pessoas começaram a falar que ele tem afastado Lúcia da rua e ele está vivendo às custas dela. E ele se sente extremamente enojado com isso, ele fica totalmente magoado, como é que estão dizendo isso do meu nome? E ao invés de atacar qualquer pessoa que estivesse dizendo isso, ele se volta contra a Lúcia e fala com ela que a relação deles tem um problema, não dá para continuar daquela forma. Ele já não é mais bem visto na sociedade porque ele é um homem que está vivendo às custas de uma meretriz, pensemos assim. E Lúcia fica mortificada depois de ouvir isso. Ela fala uma frase, inclusive, muito interessante para Paulo, que é: para ter o direito de vender o meu corpo, eu perdi a liberdade de dá-lo a quem me aprover. Ela se sente
presa naquele ciclo, porque por mais que ela tenha sentimentos verdadeiros por Paulo e ela queira ficar naquela relação, ela não pode ficar sem que ele seja exposto à degradação. E isso a fere. E Paulo, nesse momento, ele é extremamente egoísta com Lúcia. Ele a fere e diz que ela precisa voltar a ter outros amantes, que ele não é um homem rico para cobrar exclusividade e que isso tem impactos na reputação. E ela fica visivelmente magoada com isso. E no dia seguinte volta à rua, volta a fazer compras volumosas e dá abertura para outros homens. Inclusive para o Couto, que é um velho considerado meio asqueroso. E Paulo, nesse momento, ele se sente tanto triste, quanto ao mesmo tempo com raiva de si mesmo por ter jogado ela naquela situação. Paulo praticamente a obriga a voltar ao esquema de venda do seu corpo, porque a honra dele estava em jogo, sem se preocupar com os sentimentos dela. Mas ele não quer voltar atrás. Ele vai naquela mesma noite encontrar com Lucy antes de um baile, encontra ela toda arrumada, supostamente para sair com o Couto. Ao vê-la assim, ele fala como ela não ficava assim para ele, nem nada, que ela agora já tinha um novo amante, que são as questões financeiras que ele não poderia suprir. E ela fala que ela só estava indo porque ele tinha mandado. E nós sentimos nesse momento que Lúcia ela já não é dona da sua própria pessoa, de uma forma que Paulo nem percebe o quanto de impacto ele tem. Aí ele fala que não é assim e ela diz que se ele pedir ela não vai. E chega o Couto. E quando chega o Couto e ele já se prepara para sair com Lúcia, Lúcia diz que não vai, que ela não passaria por essa situação. E Couto fica totalmente transtornado, mas Paulo, nessa hora, ele é um completo canalha. E ele diz pra ela: você vai sim, porque a minha honra está em jogo. E nós vemos que Lúcia, apesar de ser a pessoa teoricamente com menos moral, porque é a que se vende, é a maior vítima ali, é a pessoa que tenta fazer o certo e é jogada o tempo todo, até porque ela nutre afeto para aquelas circunstâncias degradantes. E Paulo, nesse momento, se sente meio que algoz daquilo, mas ao mesmo tempo tem uma raiva de si mesmo que ele redireciona para ela. E eles ficam nesse entrave. Paulo não consegue fazer praticamente nada pensando nela. Ele vai até uma casa de uma outra moça buscando tirar a Lúcia da cabeça e ao chegar lá, ele descobre que essa moça também é uma meretriz. Tinha a pulseira de brilhantes que ele tinha dado a Lúcia, que Lúcia tinha mandado como se fosse ele, e a moça estava muito feliz e aquilo desperta um asco nele. E ele vai correndo até a casa de Lúcia. Quando ele vai, ele a encontra mal com as vestes rasgadas, ou seja, nós sentimos que ela passou por uma violência ali, vinda do Couto. E Paulo, em primeiro momento, ele não é uma pessoa que vai acolher a violência que ela passou ou as circunstâncias difíceis daquela noite. Ele quer, de certa forma, satisfações porque ela deu o presente. E ela fala que ela só deu aquilo porque ela também estava se sentindo mal, porque ele estava a deixando e a obrigando a retornar àquela vida. E os dois, nesse momento, têm um momento de tensão em que Paulo acaba acolhendo a dor de Lúcia e resolve ficar ali com ela, independente das coisas que estavam falando. E ele também acaba pedindo perdão por ter empurrado para aquele caminho de novo, porque ele sabe que ele é o algoz daquela história. Só que o tempo, a partir daí, vai passando e vai gerando algumas transformações na relação deles. Cada vez mais o relacionamento deles parece sofrer pressões, como se a sociedade não gostasse e eles, por mais que tentassem ignorar, também não conseguissem de fato abafar todos os outros pontos ruins que estavam acontecendo ali. Ou seja, eles não conseguiam afastar aquela sensação de perda, aquela sensação de abandono, eles não conseguiam afastar daquela relação a sensação de transitoriedade, que não podia ser para sempre. E isso, de certa forma, começa a afastar os dois e transformar aquele relacionamento muito mais como uma relação próxima à amizade. E nesse momento, Paulo vai notando transformações em Lúcia. Lúcia é cada vez menos a cortesã que ele conheceu e se aproxima mais de uma amiga. E Lúcia começa a se sentir ferida por contatos, por carícias. Ela não quer isso, ela não consegue mais ter esse tipo de vida. E Paulo não entende o que está acontecendo. E a partir desse momento na obra, nós temos que perceber que é uma metamorfose de Lúcia aos olhos de Paulo. Ela vai ao mesmo tempo se tornando como se fosse mais pura com o passar do tempo. Ele percebe que para ela receber qualquer tipo de carícia ou ter qualquer tipo de relacionamento mais íntimo começa a ferir-lhe, a ponto de uma vez que ele tenta beijá-la, tenta ir um pouco mais adiante, ela parecer que ia morrer nos braços dele. E ao longo do livro todo, fica subentendido que a Lúcia ela não tem a melhor das saúdes.
O coração dela tem grandes palpitações, ela tem fezas no corpo várias vezes. E esse estágio se agrava nessa parte. E o Paulo então se sente até culpado por aquela imposição dele em alguns momentos e decide que ele vai ser só amigo. Ele tenta se afastar de todo dela, mas acaba retornando e eles travam uma relação de amizade que vai durando uns meses, uma relação sem segundas intenções. Ele observa também que Lúcia deixa aquele quarto que ela vivia anteriormente na própria casa e vai para um quarto com móveis muito mais modestos. Ela vai se tornando uma pessoa mais modesta, até que Lúcia chega em um determinado momento que ela quer se afastar daquela sociedade como um todo, ela quer ir para um lugar mais recluso. Ela procura uma casa mais para o interior. Ela primeiro vai na região com Paulo e ele descobre que ali era a região onde ela morou grande parte da vida e onde passou a infância dela. É um momento mais de conhecimento dos dois, que nós sentimos que quando o Paulo vai tirando a imagem da Meretriz, ele realmente consegue enxergar a pessoa por trás, para além do estigma social, para além do preconceito que está presente. A Lucy compra uma casa no interior, decide vender a casa dela na cidade. Tem uns entrames nessa parte, mas eu vou deixar isso para quando vocês lerem o livro entenderem. E quando ela compra essa nova casa, ela acaba contando a história para Paulo de como ela caiu em degradação. Quando ela tinha 14 anos, a família passou por uma onda de febre, a febre amarela de 1952. O pai, a mãe, os irmãos, todos foram acometidos por aquela febre e ela era a única pessoa para cuidar da casa. Eles não tinham recursos, eles não tinham dinheiro e ela estava vendo a família morrer à míngua sem poder fazer nada. O médico que cuidava deles não pode mais ir, não tem vizinhos para ajudar e aquela menina de 14 anos está totalmente perdida. E nessa perdição dela, ela vai na rua pedindo ajuda. E um homem oferece ajuda para ela, que depois ela nos conta que é o Couto, e isso explica a repulsa até que ela tem para ele. E porque quando Paulo a manda voltar para aquela vida de degradação, de certa forma é quem ela procura, porque inconscientemente é a pessoa que a levou para aquele caminho de perdição. O Couto lhe oferece algumas moedas de ouro em troca de ter relações com ela, que ela sequer entende o que está fazendo. E ela aceita porque aquele dinheiro é a diferença, é a salvação para todas aquelas pessoas que ela ama. E ela se vende ali pela primeira vez. Nisso que ela se vende pela primeira vez, ela volta, entrega o dinheiro para a família, o pai começa a se recuperar, o restante da família não. Só que nisso que o pai começa a se recuperar, ele pergunta como ela obteve o dinheiro, e ela fala. Quando ela fala o que fez para salvar a vida deles, ele a joga na rua, diz que ela era uma perdida, e a partir do momento a condena totalmente àquela vida. E você se vê perdida, não tem o que fazer, acaba sendo acolhida, entre aspas, por pessoas que a levam mais naquele caminho. E 15 dias depois que o pai a expulsou, ela já era uma cortesã. Nós estamos falando aqui de uma menina de 14 anos. E nesse momento nós descobrimos que aquela Lúcia é tratada como uma mulher voluptuosa, como uma mulher com uma grande fama de meretriz já naquela época, é só uma jovem de 18 anos. Isso tudo aconteceu há 4 anos. O nome real dela é Maria da Glória. A família acha que ela morreu porque ela, em certo momento, dividiu casa com uma moça chamada Lúcia e essa moça vem a falecer. E ela usa o nome dessa moça a partir daí e coloca como Maria da Glória, pessoa falecida. Então a família sequer procura por ela. Mas ela sabe o que aconteceu, ela sabe que ela está viva. Ela vai para a Europa depois disso e depois de um tempo retorna ao Rio de Janeiro, quando nós a conhecemos no estágio que o nosso narrador a conhece. Só que a Lúcia já não tem mais família viva, a única família viva dela é uma irmã mais nova, Ana. E a Lúcia, em determinado momento, pega a guarda dessa irmã quando ela se retira totalmente da sociedade. Vende tudo que tinha, converte tudo em dinheiro, para a partir daí tentar uma nova vida. Só que Lúcia, nesse momento, ela é cada vez mais uma figura mais frágil, e Paulo também sente isso. Em alguns momentos, ela parece ainda ter arroubos por gostar dele, e ainda querer aquela vida um pouco de desejo e afins, mas ao mesmo tempo ela se sente mal por aquilo, porque é como se aquilo a adoecesse. E nesse momento, cada vez mais envolvida nessa vida bucólica, Paula é jogado para dentro dessa rotina, passa a visitar ela e a irmã, mas tratando muito mais como uma senhora do que como qualquer outra coisa. Eles estabelecem uma amizade, mas Paulo vai vendo Lucy indo embora. Nós percebemos também que ela tenta aproximar Paulo da sua irmã, que se parece muito com ela. É como se ela quisesse que a irmã a substituísse, até que ela o fala diretamente para Paulo. Só que Paulo diz que nunca poderia ser feliz com a irmã dela, porque a sombra de Lúcia sempre estaria entre elas, que a irmã dela seria para ele apenas a irmã dela e pronto. E por que Lúcia tinha essa preocupação em praticamente dar a irmã a Paulo? Por um motivo muito simples.
ela estava morrendo. A Lúcia estava grávida e ela sentia que ela estava no fim. E nesse momento nós entendemos toda a mudança que José de Alencar faz na personagem. É como se a partir do momento em que ela fosse mãe, ela deixasse aquela vida de degradação e ela fosse sendo purificada à medida que o filho é gerado. Como se todos aqueles vícios fossem expurgados de dentro dela porque ela estava gerando uma criança. É nesse ponto também interessante nós notarmos como Lúcia, a partir de um ponto na narrativa, quando ela conta a sua história para Paulo, ela pede para deixar de ser chamada de Lúcia e ela quer ser chamada de Maria da Glória, o nome dela. Ou seja, Maria é um nome que remete muito mais à pureza, a uma maternidade. Ela atrai esse nome para si numa condição de mais vulnerabilidade. E nós entendemos também porque ela não consegue se afastar de Paulo, por Paulo ser até o pai daquela criança que ela está esperando. Só que a criança ela sente que morre dentro dela, e comunica isso para Paulo, é quando ele descobre que ela estava grávida, que eles poderiam ter um filho. Naquele primeiro momento ele pensa que eles podiam ter uma história, podiam ter uma continuidade, mas não era possível. E Lúcia diz que ela vai junto com aquele filho. Ele e o médico tentam que ela aborte, ela não quer, quer ser o túmulo do próprio filho, ao mesmo tempo que quando tenta já não consegue. E Lúcia morre nesse momento, grávida com aquela criança que expurgou seus pecados. E pela narrativa de Paulo nós entendemos que ele sente que houve uma transmutação daquela moça, que é como se não fosse mais a cortesã, mas fosse a moça virgem de quem a infância, de quem a meninice e os sonhos foram roubados, que essa moça foi restituída com a morte. É aquela ideia de que a morte pode servir para as pessoas como um caminho de redenção. A única redenção possível para Lúcia nesse caso aparece como a morte pela sociedade. A sociedade sempre a julgaria por aquele momento em que ela precisou ceder. A sociedade nunca deixaria que ela fosse feliz, nunca deixaria que ela buscasse outra vida e, de certa forma, condenaria à indignidade todos os que estivessem com ela desde sempre. Ela sempre seria apontada como uma meretriz, e é isso que o livro deixa um pouco claro. As hipocrisias sociais, elas prendem tanto as vidas das pessoas que só sair desse plano terreno parece ser a salvação. Em termos gerais, é um livro interessante de escrita e de narrativa, porque Paulo e Lúcia têm um relacionamento pouco convencional, até porque nós estamos falando de um relacionamento que tem uma dinâmica sexual acontecendo em uma época em que isso não acontecia, não era o tipo de romance que se esperava. Lúcia faz analogias com ela mesma ao longo da obra com A Dama das Camérias. Ela, inclusive, em um momento, está lendo esse livro. Ou seja, José de Alencar não está negando que ele leu o romance de Dumas e se inspirou em alguns pontos, mas ele constrói uma narrativa de uma forma diferente. Eu acho esse livro bastante interessante por abordar muito sobre essa questão da Lúcia não se desvencilhar daquele passado, dela não conseguir de uma outra forma que não seja essa redenção total pela morte. Porque a reputação naquele período era muito complexo. Em algum momento ia chegar informações sobre o passado daquela moça. Ela nunca teria a paz totalmente de estar livre daquele passado e daquele mau passo. E é um livro que o autor resolve aquela situação e resolve de forma assim até cômoda para o narrador, matando Lúcia. Lúcia é uma doce lembrança na mente dele. Nós sabemos por ele que a Ana, que é a irmã da Lúcia, se casou há 2 anos, ou seja, se casou com 16 anos. E ele, desde então, lembra da Lúcia com carinho. Essa história já tinha se passado 6 anos. Ou seja, não passou muito tempo e nós ainda temos um vislumbre de que o narrador está mais ou menos assim no começo da vida. Em algum momento ele pode seguir em frente, em algum momento talvez chegue uma outra pessoa para ele amar. A vida só acabou de fato para Lúcia. E, em certa medida, quando você olha para a história desse livro, Lúcia encontrou a paz com a morte, porque a paz que ela desejava nesse mundo nunca seria possível, porque ela foi apunhalada por todas as pessoas por quem ela confiou. Se nós pensarmos bem, de certa forma, todos os homens que ela devotou algum tipo de confiança, eles sempre atraíram, até Paulo em muitos momentos. Ela conta no fim da vida que ela foi apaixonada por ele desde o primeiro momento. E isso faz deixar muito claro que muitos passos dele para com ela, da forma como ele agiu com ela, magoaram e ajudaram a levar o espírito dela ao limite. Eu acho muito engraçado também um ponto relacionado a um pouco a moralidade do autor. Porque nós estamos falando de uma cortesã. Como ela saberia que aquele filho que foi gerado não era um filho indigno de um dos relacionamentos que ela tinha? Nós temos como Alencar situa o começo do relacionamento dos dois como um relacionamento carnal, e ele separa a Lúcia das demais pessoas, ou seja, a Lúcia só está tendo contato com Paulo. Não há dúvida para Lúcia nem para Paulo, aqueles momentos finais, que a paternidade é dele. Por quê? Ela passou aquele período relativamente limpa, e após essa limpeza, ela engravidou de Paulo, e esse filho gerado de uma relação que não
foi uma transação financeira, porque na verdade Lúcia nunca aceitou aquele dinheiro de Paulo. Ela fala em um dado momento, quando já está vivendo a sua nova vida com a irmã Ana, naquela casa mais simples, que o único dinheiro que ela vai ter é o que Paula deixou, porque agora, naquele momento que ela largou a vida de cortesã, ela sente que ela é digna de usar aquele dinheiro. Ou seja, é muito aquela relação de ela só é expurgada porque é um filho vindo de algo que não se pode comprar, de um sentimento verdadeiro que ela nutria. E ele também nutriu sentimentos por ela, porque ele conseguiu entender ela para além da casca, para além do que as pessoas falavam dela. Ele conseguiu ouvir o que ela queria dizer, mas não foi suficiente. E no final das contas, eu acho que não existiria um final feliz possível dentro desse caso, porque o passado dessa mulher sempre seria uma sombra. A solução de matá-la é uma solução narrativamente covarde, mas é a única solução de ser uma memória boa de Lúcia para um narrador contar, porque de outra forma, não sei se seria possível se pensar em um futuro dos dois que fosse ok, porque ele sempre pensaria nela como uma mulher que se vendia por dinheiro, por mais indireto que ficasse, porque foi o começo das relações deles. Ele sempre lembraria daquela mácula, por mais que ela tenha sido jogada em todos os momentos da vida dela àquele abismo. E é muito estranho você pensar o quão nova era aquela menina. Quando nós estamos falando de uma menina que começou aquela vida com 14 anos, a degradação moral toda que ela passou, e o final da vida dela foi aos 18, ou seja, foram só 4 anos que pareceram assim 40. É a relatividade do tempo pelo aumento dos vícios. Uma coisa também que eu acho muito interessante é a discussão paralela a respeito do estigma da prostituição. A prostituição, ela não é tratada como algo bonito, é algo rentável. E nós percebemos que existe um certo rancor social por Lúcia ganhar dinheiro dessa forma. Tem um momento que Paulo fala que ela ofendia com seu luxo as damas honestas que passavam pela rua. Por quê? Porque ela ganhava muito. Mas por que se pagava muito? Porque custava muito mais. Vender o corpo custava a alma. E no final das contas, era uma equação que nunca se equilibraria. Não teria dinheiro no mundo que pagasse a alma que ela estava perdendo por aquele negócio. O que é o ponto indireto que o autor nos deixa. Pode ser uma saída no desespero, mas sempre vai levar a um caminho de perdição. A perdição de Lúcia foi sanada porque ela se redimiu, porque ela amou e porque, de certa forma, ela não era culpada pela própria desgraça, ela foi levada àquilo por não ter o que fazer. Eu acho interessante observar como a prostituição ela sempre teve esse estigma de uma profissão que não é socialmente bem aceita, até hoje continua assim, mas ao mesmo tempo parece trazer um determinado tipo de retorno financeiro, que a longo prazo sempre é dito que não compensa. Mas a minha opinião sobre esse livro é que é um dos livros de José de Alencar mais diferentes. Eu gosto muito dos livros do José de Alencar porque eu sinto que em cada livro ele é um. Por exemplo, o José de Alencar de Lucila não se parece totalmente com o de Senhora, que não se parece com o de Iracema, que parece muito menos com o de Tio. Ele tem uma capacidade de modificação de perspectiva narrativa interessante. Esse é um livro que eu recomendo. Eu acho muito interessante ele ser narrado do ponto de vista do homem, porque traz um peso muito maior para as próprias ações, porque o Paulo, ao contar a história, ele também vê o quanto ele foi algoz daquilo. E, em certa medida, ele também não se exime das culpas que ele teve naquela relação. Mas é o passado e não dá para mudar. O Paulo tinha uma esperança de futuro, mas infelizmente para a mulher, forçada às circunstâncias, a vida acabou daquela forma, redimida de certa forma, na esperança de uma paz eterna. Mas então é isso, eu fico por aqui. Se gostou do vídeo, curte, segue o canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!